Olá! Que excelente ter a companhia de todo mundo para mais um mergulho profundo. Hoje a gente vai explorar as raízes biológicas da nossa própria moralidade e tentar, de verdade, decodificar o que significa ser um ser humano bom. E já adianto, não estamos falando de regras místicas ou conceitos super abstratos, tá? A ideia aqui é olhar para a moralidade pelas lentes da própria natureza. Vamos nessa? Imaginem a seguinte cena. Um bonde, completamente desgovernado, está prestes a atingir e eliminar 5 pessoas que estão amarradas nos trilhos. E bem ali do lado existe uma alavanca. Puxar essa alavanca vai desviar o bonde para um outro trilho, onde ele vai atingir apenas uma pessoa. E aí, o que deve ser feito? Puxar a alavanca é um sacrifício aceitável? A gente está falando aqui de um dos experimentos mentais mais famosos do mundo inteiro, criado justamente para testar os nossos instintos éticos mais básicos e revelar como a gente lida com consequências e direitos fundamentais. E sabe o que é realmente incrível? Esse dilema não caiu do céu. Ele foi inventado por essa mente brilhante, a filósofa britânica Philippa Foot. Ela lançou essa ideia lá em 1967 para testar princípios morais sobre aquela diferença sutil entre causar um dano ativamente e simplesmente permitir que o dano aconteça. Mas, olha, o dilema do bonde é literalmente só a ponta do iceberg do pensamento dela. A verdadeira jornada intelectual da Foot é infinitamente mais fascinante. E é exatamente para lá que a gente vai agora. O nosso roteiro de hoje vai passar pela filósofa e o dilema, a busca pela objetividade, o que é a bondade natural, a natureza da ação humana, a racionalidade como virtude e, claro, o legado de Philippa Foot. Seção 1. A filósofa e o dilema de origens rurais a Oxford. A Philippa Foot nasceu em 1920 e teve uma origem, digamos, bem peculiar. Ela cresceu num ambiente rural inglês, super focada em caça e, por incrível que pareça, não teve nenhuma educação formal na infância. Ela até brincava dizendo que não fazia a menor ideia de quem tinha vindo primeiro, os gregos ou os romanos. Mas, impulsionada por uma vontade absurda de aprender, ela estudou latim por correspondência, arrumou um tutor e acabou conquistando uma vaga no prestigiadíssimo Somerville College em Oxford. Essa determinação implacável foi o que moldou absolutamente tudo o que ela fez depois. Seção 2. A busca pela objetividade, a luta contra o subjetivismo. Pensem que, nas décadas de 50 e 60, a filosofia estava tomada por umas ideias chamadas de emotivismo e prescritivismo. Simplificando bastante, essa galera dizia que a moralidade era só uma questão de gosto ou de atitude pessoal. Basicamente, dizer que roubar é errado seria a mesma coisa que vaiar o ato de roubar, só uma emoção. A Foot detestava essa ideia. Ela dedicou a vida para provar que a moralidade não é um sentimento qualquer jogado ao vento, mas algo real, objetivo e muito calcado nos fatos sobre a vida humana. Mas a jornada dela teve umas reviravoltas curiosas. Nos anos 70, numa fase meio intermediária, ela publicou um artigo super polêmico comparando a moralidade com regras de etiqueta. Pois é, ela sugeriu que tanto a etiqueta quanto a moralidade usam um tom bem rígido, mas no fundo elas só nos dão motivos para agir de certa forma se a gente se importar com elas, tipo, dá para ignorar a regra de não falar de dinheiro na mesa se você não liga para a etiqueta, certo? Será que a moralidade também dependia de simplesmente querermos ser morais? Foi uma fase em que a moralidade pareceu estar sem uma base universal. E aí chegamos na seção 3, o que é bondade natural? A obra-prima. Porque anos depois, ela deu a maior e mais brilhante guinada da sua vida. Cansada da ideia de que a moral dependia de vontades arbitrárias, a Foot encontrou a objetividade moral não em regras divinas ou conceitos etéreos, mas no chão, na biologia, na nossa constituição como seres vivos. E é aqui que o trabalho dela fica absolutamente genial. Então, vamos entender essa sacada formidável. O que é bondade natural? Ela propõe que, para avaliar qualquer organismo vivo, a gente precisa olhar para as normas naturais e vitais daquela espécie, o que ela chama de forma de vida. Para saber se algo vivo é bom ou se tem um defeito, a gente não usa opinião subjetiva. A gente olha para a função biológica e para aquilo que aquela espécie específica precisa para florescer. E as analogias que ela usa para construir essa ponte entre a natureza e o comportamento humano são vibrantes. Pensem num cacto. Um cacto saudável que consegue absorver aquela pouca água do deserto para florescer é um cacto bom. Um pássaro que perde a capacidade de cantar para acasalar tem um defeito biológico natural. Agora, e os humanos?
Ora, nós somos organismos também, mas para nós florescermos a gente precisa de bem mais do que só água e sol. Nós precisamos da linguagem, nós precisamos da comunidade e, olha só que profundo, nós precisamos de virtudes, como a justiça e a caridade, para operarmos juntos e sobrevivermos como espécie. Seção 4. A natureza da ação humana, racionalidade e escolha. Fica claro que a nossa biologia é um pouco diferente da biologia de uma planta, não é? E a diferença colossal, a característica que define a nossa forma de vida, é a nossa capacidade monstruosa de ter pensamento racional e de fazer escolhas conscientes. Essa citação dela resume perfeitamente a virada de jogo que a racionalidade traz. Animais buscam o bem que veem, os seres humanos buscam o que veem como bom. Diferente dos animais selvagens que só seguem instintos automáticos, nós temos o poder de conceituar ativamente o que é o bem. Nós criamos motivos para agir. Ou seja, a avaliação moral cai direto no nosso colo, sobre as nossas intenções. Mas o que nós, sendo essa espécie racional e social, precisamos de facto para florescer? Ao debater questões pesadas como a eutanásia, a FUT listou os bens humanos básicos. É maravilhoso como ela pega a ética de alto nível e transforma em coisas super-humanas e palpáveis. Florescer exige não ser forçado a trabalhar além do limite físico e mental. Exige ter apoio da comunidade, poder satisfazer a fome, ter esperança para o futuro e até coisas singelas como simplesmente poder deitar e descansar a cabeça no travesseiro à noite. Sem isso, a nossa biologia sofre. Falta o que é essencial. Seção 5. Racionalidade como virtude. A prova final. Aqui a gente entra no teste de fogo da teoria dela. Porque pensem bem, se virtudes como justiça e caridade são essenciais para o nosso florescimento natural, então agir de forma puramente egoísta não é só feio socialmente, é literalmente agir contra a racionalidade e contra a nossa natureza. Mas como a gente prova que a razão exige a moralidade quando as coisas ficam realmente difíceis e o custo é alto? Para responder isso, ela analisa um caso histórico de arrepiar. É a história de um jovem agricultor, lá na Segunda Guerra Mundial, que foi convocado, mas se recusou com todas as forças a servir nas forças nazistas. Numa carta para a família, logo antes de ser executado por causa dessa recusa, ele escreveu: "Nós dois preferimos morrer a manchar nossas consciências com tais horrores." Ele escolheu a morte, literalmente, ao invés de cometer uma atrocidade. E aqui a gente precisa fazer uma pausa. É uma pergunta direta, provocativa. Essa escolha de abrir mão da própria sobrevivência foi racional? Muitas teorias modernas sobre razão diriam que, de jeito nenhum, argumentando que ser racional é sempre agir pelo próprio interesse e sobrevivência. Se a gente assumir que a razão é só fazer o que me beneficia, então alguém sacrificando a vida parece um baita de um defeito biológico, certo? Mas a FUT bate de frente com essas teorias modernas. A resposta dela é um sonoro e enfático sim. Ele foi incrivelmente racional. E o motivo é que a verdadeira compreensão da racionalidade humana tem que incluir as virtudes morais. A sobrevivência e a reprodução importam, óbvio, mas não são valores absolutos para os humanos, porque nós enxergamos e valorizamos coisas maiores. Alguém que coloca a justiça e o bem de todos acima do próprio egoísmo está alcançando o padrão mais elevado da nossa forma de vida. Uma vida guiada apenas pelo egoísmo, sem amizade, sem justiça, é que seria biologicamente defeituosa para um ser humano. Seção 6. O legado de Philippa Foot. A forma de vida humana. Chegando aqui no finalzinho, a gente percebe o quanto esse legado é simplesmente monumental. Ela desmistificou e, como gostam de dizer, desficcionalizou a moralidade. Tirou a ética daquele mundo abstrato e colocou no fato mais concreto possível. Nós somos organismos vivos. A nossa moralidade é um mecanismo pelo qual a nossa intrincada teia humana consegue prosperar de forma saudável. E para fechar a nossa análise de hoje, deixo esse pensamento no ar. Se ser virtuoso não é uma imposição que vem de fora, mas sim a expressão mais saudável da nossa própria biologia e razão, o que a forma de vida humana exige no dia-a-dia para que um verdadeiro florescimento aconteça. É uma ótima reflexão sobre como a bondade natural opera nas nossas próprias escolhas. Muito obrigada pela companhia ao longo de toda esta exploração, continuem curiosos e até à próxima.